Não, já teve. Ah. Peraí. Não, pode começar, depois corta. Depois você corta. Depois ele corta. Você Aí vai fala ficar essas botando erro de... palavras. que é pra poder pegar e depois fazer uma montagem. Você fala aí. Você Fala aí, faz a como é que introdução. vai começar? Não, mas primeiro vai lá. Mas vem cá, como é que primeiro vai começar a aula? Fala lá como é que vai começar a aula. Boa noite, povo do Axé, beleza? A nossa aula vai ser em chinês devido a esse problema do coronavírus. Isso. Vamos começar. Tá, não esqueça de dar o like, apertar o sininho E se inscrever no e nosso se inscrever canal. no nosso canal. Tá, agora vamos começar sério. Vamos. Não, você Tem que começa. botar algumas... Vai. Primeiro vídeo aqui de aula explicativo. Queria pedir para vocês para ter consciência do que a gente vai falar, pensar um pouquinho a respeito, porque a gente vai falar basicamente de médiuns, do que é ser médiuns. E nós estamos tendo um tempo agora para poder refletir muito sobre tudo que está acontecendo, entendeu? Sobre principalmente o que a gente vem falando agora aqui. Eu acho que isso seja, espero que esse tempo seja um aprendizado. Eu acredito que tem uma coisa muito mais além do que só um vírus, do que só uma coisa que seja para a gente ficar nesse embate aí, que isso é mais uma jogada, vamos dizer que política do que outra coisa. O vírus é real, eu sei disso, mas que isso sirva de lição. Isso é uma coisa, é algo maior, para a gente possa aprender a se melhorar, a se modificar. É o que eu desejo para vocês, que a gente consiga fazer isso aí nesse tempo que a gente está tendo de reflexão dentro de casa, e o que a gente pode mudar, o que a gente pode se melhorar, e o que é ser médium, que a Luana vai falar para vocês aqui. Pamela e eu hoje estamos mais no auxílio aqui, e vai ser tipo um debate, não vai ser um vídeo de só explicativo. A gente vai poder conversar a respeito disso aí. Então que vocês reflitam, que Deus ajude a todos, que os orixás ajudem a todos vocês, que a gente possa atravessar esse momento difícil aí ganhando conhecimento. É o que eu quero passar para vocês. Valeu? Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula. Não é muito bem uma aula, mas a gente vai passar definições, mas mais como conversa. A gente não vai tentar não ser tão mecânico aqui com vocês, entendeu? Para poder ter uma explicação melhor. A gente vai passar hoje a importância da corrente mediúnica, com algumas detalhações, o que é ser médium, as definições do que é ser médium, importância, função, estado de espírito, tarefas e o objetivo. Depois, em seguida, preparo do médium, sentimento, físico, ritual e trajes. Sobre isso especificamente nós vamos falar hoje. Eu queria que a Luana, ia pedir para a Luana começar, porque Tá. a gente teve uma conversa, e eu cheguei a ver tudo que você me mandou e vou entrar no assunto mais pra frente. Tá. A gente vai Mais pra frente. fazer uma aula dinâmica, né? Então, Isso. aí você vai me interrompendo, vai falando. Então, vamos começar pelo item, o que é ser médium, e a definição disso. Peraí. Então, vamos lá. A palavra médium quer dizer aquele que serve como veículo, como meio. Então, nós médiums somos veículos para que o mundo espiritual se comunique com os encarnados. A gente ouve muito questionamento, inclusive aqui, não só inclusive aqui, né? Principalmente aqui. Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa deixar claro, é que essa aula é pro nosso barracão, né? Os filhos do nosso barracão. Então nós São os vamos... fundamentos da casa. Isso. Então nós vamos pegando, assim, dúvidas que as pessoas trazem pra gente, coisas que a gente observa que acontecem aqui, e as aulas estão sendo montadas em cima
disso que vocês trazem para nós e do que muitos de nós percebemos como necessidade de esclarecer, tá? Inclusive, depois desse vídeo vai ser feito um outro, a gente respondendo as perguntas de cada um de vocês. Isso, que Qualquer vocês, dúvida que tiver aqui nessa aula, né? vocês vão E anotando e depois joga manda pra gente, coloca no grupo. E isso daí vai ser muito bom para aqueles que ficam perguntando assim: ah, mas por que vocês não botam desde o início? Tá aí, tá tudo desde o início, entendeu? Como se comportar dentro do terreiro. E aí muitos falam assim para mim: ah, mas eu não sei como é que faz a saudação, porque eu não sei. Isso vai ter tudo. Hoje, primeiramente, a gente vai aprender o que a gente está fazendo aqui dentro dessa casa. O que é ser médium. Tá ok? Vamos lá então. Muitos de vocês podem estar se questionando, como muitas vezes questionaram, inclusive comigo. Ah, mas o que eu estou fazendo aqui? Mas eu não sou médium, mas eu não recebo nada, eu não incorporo. Então, com essa definição do que é ser médium, a gente já começa a quebrar esse tipo de questionamento. Todos nós somos médiums. Alguns de incorporação, outros são clarividentes, outros são clareaudientes, outros são sensitivos, enfim. Cada um tem uma função, e uma função específica que normalmente, me corrija aí se eu estiver errada, nasceu com a gente. Isso. Né? E não quer dizer que só porque você às vezes não está incorporando, que você é menos do que aquele que está incorporando. Muito pelo contrário. Pelo contrário. E a gente vai ver isso mais adiante. Às vezes você é até mais importante na corrente do que o que está trabalhando. O que está incorporado. Incorporado, é isso. Médios de cura, médios de transporte, por aí vai, né? Isso. Com outras definições. Os psicografistas, é assim que falam, né? Isso. Dentre outros, que a gente talvez não lembre agora o nome, mas qualquer um que se disponha a ser veículo de comunicação entre a espiritualidade e os encarnados é chamado de médium. Então vamos acabar com essa ideia errada de que só é médium quem incorpora. E eu acho que o mais importante que só é importante o médium que incorpora. Todo mundo que está na corrente é indispensável. Isso aí. Cada filho da casa representa o elo de uma corrente maior, composta não somente pelos que estão incorporando, mas pelos que não incorporam, pelos irmãos espirituais que não se manifestam no corpo físico de alguém e pelos membros da assistência. Nós sabemos que quando o trabalho é aberto, né, quando o Pai de Santo abre a gira, nós já temos aqui uma quantidade enorme de espíritos que estão aqui por algum motivo. Uns para ajudar e outros para serem ajudados. Na verdade, desde de manhã, né, mano? Desde que nós começamos, as giras aqui acontecem geralmente 7, 7h30, mas desde manhã cedo, desde toda a preparação E já tem tudo, já tem a espiritualidade ajudando e a intuição que a gente vai recebendo para tudo correr tranquilo. Isso. Por isso a importância, né, Do preparo. do preparo, Que a gente né? vai falar mais à frente. Bom, então a espiritualidade já desde o início, como o Pai de Santo falou, começa a atuar desde de manhã, na hora que ele começa a preparar espiritualmente o ambiente, né? Quando a gente vem aqui limpar, né? Agora, né, de um tempo para cá a gente tem feito na sexta-noite, então a espiritualidade está aqui junto conosco, porque a limpeza não é só a limpeza física, né? Existe um nível de limpeza espiritual também, daí a importância do que a gente vai falar dentro da corrente, mas também no momento da limpeza, né? Do foco, da concentração, de estar em estado de oração. Não é virar robozinho, não é não poder conversar, fazer um comentário, mas estar com o seu sentimento voltado para aquilo que está fazendo, né? Eu estou aqui limpando a imagem
correspondente a Yansan. Então vamos conversar com ela, né? Vamos levar o nosso sentimento para aquilo. Levar, né, a energia. Levar a energia. É uma representação, é só uma representação, mas é uma representação carregada de energia. Então a gente tem que ter respeito por isso, e não só respeito, como buscar estar em comunhão, né? Uhum. Então, o que isso tudo tem a ver com a importância da corrente mediúnica? Muitos médiuns que estão aqui na corrente, que não incorporam, e até por não saber a sua importância nessa corrente, ficam distraídos, muitas vezes pensando no que deveria ter feito, ou no que vai ter que fazer, ou em algum problema que esteja passando, aí conversa com o irmão do lado. Aí repara no outro médio, né? Aí vamos entrar também naquela outra, olhar, vocês ficam às vezes olhando o rabo dos outros, esquece de estar se concentrando. Desculpa, eu sou assim, né? Mas tem que falar, né? O principal, tem muita gente que eu sei que não consegue desligar e fazer essa divisão. O problema fica do lado de fora quando vem para dentro do barracão. Ao longo do tempo eu já aprendi a fazer esse tipo de coisa, então pode ser o maior problema, eu consigo deixar de lado e aqui eu estou voltado para isso. Pode ser que muitos venham aprender com o tempo, só o tempo vai ensinar. Mas eu prefiro que, se não estiver bem, se não tiver com o astral legal, se não tiver com a cabeça voltada para aquilo, que fique em casa ou venha e não fique na assistência. Da corrente, fique na assistência, porque... E não é demérito nenhum, né? Não é problema nenhum e não atrapalha acontecer isso, né? E às vezes até acontece, como já aconteceu com muitos aqui, de chegar e falar assim, eu não vou trabalhar, e quando chega perto da hora, acaba mudando todo esse sentimento. Por quê? Às vezes a entidade está chamando a responsabilidade assim, não, vamos lá porque eu vou te ajudar a você se descarregar um pouco, a você ficar com a mente mais tranquila, enfim, né? E isso também é importante a gente ressaltar, né? As entidades de ordenança da casa é que no final das contas vão determinar se aquela pessoa pode ou não entrar para a corrente, né? Porque às vezes a pessoa não está se sentindo confortável, poxa, eu estou com um problema seríssimo. Olha, aí eu chego pro pai de santo, pra mãe de santo, eu digo, hoje eu não vou entrar, eu vou ficar na assistência, vou ficar aqui com a minha roupinha branca, porque eu sou filha da casa, mas eu vou ficar na assistência, porque eu não tô bem pra trabalhar. E aí, de repente, seu Zé, digo, não, pode vir aqui, né? E dá um passe, conversa e faz alguma coisa e pede que a pessoa trabalhe. Ele sabe o que ele está fazendo, né? A espiritualidade. Como já aconteceu com muitos aqui, que chega no final da gira e fala assim, nossa, como eu estou me sentindo melhor. Exatamente. Porque precisava ser feito isso, né? Porque por algum motivo precisava estar ali servindo, e isso acaba limpando, né? Isso. Como muitos filhos também chegam a relatar, no caso de na vinda para cá, por várias vezes não consegue, o carro dá problema, acontece alguma coisa em cima da hora, pense em desistir de vir para o terreiro. São coisas que acontecem para tirar a vibração, para você sair do teu campo vibracional. Eu tô aqui há 6 anos. Durante 4 anos e meio, mais ou menos, dia de gira era dia de problema dentro de casa antes de vir, irritação, briga, desentendimento, tudo pronto, tudo preparado para vir para a gira. Aí em cima da hora de sair não tinha não sei o que, acabava alguma coisa que não tinha sido visto. Quando eu comecei a me dar conta disso, acordava no sábado e já fazia uma oração, pedindo para que as coisas corressem melhor e tal. E hoje em dia isso não acontece mais. Mas durante 4 anos e meio isso aconteceu. Fora no outro, é um período, né? Até a gente conseguir firmar a cabeça e os inimigos verem que não vão conseguir e aí eles acabam desistindo. Mas isso é um períodozinho que a gente passa realmente. E eu acho que a importância maior é de estar aqui voltado para o que a gente veio fazer aqui dentro.
entendeu? Eu acho que ninguém aqui é boneco nem robô, como a Ana falou, que precisa ficar parado o tempo inteiro aqui dentro sem fazer nada. Vocês podem conversar, principalmente quando a entidade estiver dando consulta, que é uma coisa muito maçante, ficar todo mundo em pé, entendeu? Mas não perder o foco, é a mensagem principal, porque só de não perder o foco, com o tempo vocês vão se adaptando à egrégora. E isso a gente vai conseguindo ir abrandando e acalmando até colocar tudo no eixo. Entendeu? Até que todos estejam vibrando numa mesma energia contínua, que não seja interrompida. Entendeu? Bom, como eu estava falando antes, há uma egrégora, pegando carona aqui no que o Pai de Santo falou, uma egrégora preparada para tudo que está acontecendo aqui, né? No momento da gira. E esses irmãos espirituais precisam da nossa energia para prestar caridade para aqueles que estão ali, né, na assistência pedindo ajuda, e para os que estão desencarnados também precisando de ajuda. Quem é o elo responsável para dar esse suporte? Aqueles que não incorporam, ou que não incorporam ainda. Então, você que não incorpora, que acha que está aqui perdendo seu tempo, ou que está fazendo alguma coisa de errado e por isso não está incorporando, ou que não encontrou ainda a sua via de trabalho, você é peça fundamental para que a caridade, porque é para isso que a gente está aqui, para prestar caridade, para que a caridade seja feita. Né? E é importante que a gente não falou ainda. O que a gente vem fazer aqui? Prestar caridade. É esse o nosso papel. Por isso... Esse gato tá pigarro, não? Eu tô aqui assim. Vai ter que cortar, então. Cortar. Por isso, nós somos médiums, somos chamados de médiums, ou mediadores. Eu vou ficar repetindo isso várias vezes mesmo de propósito, porque é preciso que a gente perca esse preconceito de que só quem incorpora que é bom, que só quem incorpora que pode trabalhar. Não é assim, ou que tem valor. Você sabe que uma coisa interessante que acontece em muitos terreiros aí, é que todo mundo acha que tem que receber ou o Tranca-Rua ou a Maria Padilha, porque eles, sendo ordenança da casa, eles se acham que é assim, a entidade mais importante. Não, não é. Eles têm a função deles e cada um com as suas funções, entendeu? Eles são ordenanças? São, mas eles não são mais importantes ou nem menos importantes do que nenhum outro. Exatamente. Eu queria fazer um comentário aqui, que todo mundo sabe da minha relação com o xamanismo, né? E foi no xamanismo que eu aprendi isso. Que cada um de nós tem a sua medicina. Uhum. Da mesma forma, e o que é medicina? É a sua maneira de curar, a sua maneira de levar a cura ao outro. Da mesma forma, traduzindo para a nossa linguagem aqui, cada um de nós tem a sua função, tem a sua medicina dentro do barracão, né? Ah, mas e aquela pessoa que limpa o chão? A gente aqui não tem uma pessoa só que faz isso, né? Todos nós fazemos. Mas digamos que tivéssemos aquela pessoa que limpa o chão. Nossa Senhora, que responsabilidade. É verdade. Né? Uma responsabilidade enorme e uma função importantíssima. Não é menos importante do que o Pai de Santo incorporando. Não é. E tem uma responsabilidade diferente, mas é tão grande quanto. E tem muitos médiuns que aqui trabalhando desincorporados, voltados para o lado do que está sendo feito aqui, aqueles que ficam quietinhos no canto, às vezes estão fazendo uma ancoragem ali e dando suporte para algum outro que está trabalhando. Mesmo sem saber, mesmo né? sem que eles saibam da importância deles aqui dentro. Por que aqui dentro eu fico tão calado? Por que aqui dentro eu fico tão no meu canto parado? E está sendo usado pela espiritualidade para aquele tipo de trabalho. Nem todo mundo que está no barracão hoje participou daquela corrente que nós fizemos para o Benício. Uhum. E vocês lembram
que os pretos velhos, nos dias de corrente, que era um dia específico só para a corrente do Benício, pediam que um grupo de médiums ficasse quietinho, fazendo o quê? Oração. Oração. Para dar suporte espiritual. Que tipo de oração? Qualquer uma. Qualquer uma que vem do seu coração. Essa é a importância da fé. É isso que é a fé, né? É você ter a energia positiva, acreditar, saber que vai dar certo. Isso se chama fé. É ter a certeza. E ter a consciência de que você está ali compartilhando a sua energia com todos que estão aqui por um bem maior, que é a caridade. Né? Eu acho interessante a importância deles depois colocarem as perguntas, que vai ter troços que vai ter algumas coisas que a gente pode pular, ou pode não ser bem específico e cause mais dúvida do que esclarecimento. Então as perguntas eu acho bem importante depois. Isso. Eu não sei. Antes do próximo vídeo a gente vai fazer um vídeo de respostas. Isso, eu não sei se teria como, né? A gente poderia até tentar fazer a live. Uma live de perguntas. Eu tô falando de live, mas assim, não por isso. Eu acho que todo mundo ali na mesma hora, acho que vai ser um negócio assim, mais gostoso, entendeu? A gente vai se enrolar, a gente vai normal. É normal. Eu vou ficar aqui no meio, vou ficar eu acho que pode ser um pouquinho mais pra frente. A gente tá começando. Assim, eu e o Ailes, a gente fica assim segurando a Pamela, né? Porque ela quer fazer live de qualquer jeito. Tô brincando. E a gente tá com medo de fazer e não ficar bom. Sim, então a importância de quem tá aqui, que não tá incorporado, de compartilhar sua energia com aqueles que estão incorporados e os que não estão incorporados, né? A espiritualidade não incorporada, para que eles possam fazer seu trabalho. Fazer o trabalho de cura, fazer o trabalho de apaziguamento, o trabalho de limpeza, o trabalho de suporte. Dedicação, né? Isso. Se dedicar. Isso, exatamente. Muitas coisas são feitas sem que a gente tenha consciência ou alcance da importância. Então, aqueles filhos que não incorporam, que não são ogãs, quedes, pai ou mãe pequenos que não estão incorporados naquele momento e estão cuidando da casa, da gira. E cambonos têm um papel fundamental na condução dos trabalhos. A concentração, o foco naquilo que está acontecendo, a sua disponibilidade e comprometimento em servir, essa também é outra palavra indispensável. No que eu posso servir para prestar caridade. Né? São o veículo para que isso aconteça, para que a caridade seja prestada. Muitas vezes aquele irmão que fica ali quietinho, sem falar com ninguém, e que é visto como esquisito, né, como o Ailes falou, está trabalhando mais do que algum que esteja incorporando. Corta. Não, se eu estivesse bebendo café, não estava de maravilha. No momento em que os trabalhos acontecem, é fundamental que estejamos em estado de oração, estejamos concentrados, com o único sentimento de servir de veículo para prestar caridade, pois esse é o nosso objetivo aqui. Um médium umbandista não deve... Eu estou lendo, gente, para depois comentar. Eu acho importante falar assim, agora. Me interrompa isso, saca? Um médium umbandista não deve estar no terreiro de Umbanda para se melhorar, para se curar, para se consultar, muito menos para se exibir sua entidade, ostentar a roupa mais bonita. Ele está ali única e exclusivamente para servir ao próximo, prestando a caridade, seja lá como for. Pode ser servindo cafezinho. Às vezes um sorriso. Né? Às vezes, né? Nossa! Às vezes acontece fatos aqui dentro, né? Assim, aí você tá tão concentrada em querer fazer tudo muito certinho, que às vezes você esquece de dar um sorriso para uma assistência, para um consulente. Porque está passando rápido, porque está preocupado em acender uma vela, e a importância não é a vela, às vezes a importância é o sorriso, né? O acolhimento, aquela pessoa que vem aqui, porque ninguém vem aqui, bom, tem muita gente que vem aqui para agradecer, né? Só para agradecer, graças a Deus. Mas
na grande maioria das vezes, as pessoas vêm aqui pedindo socorro, porque estão desesperadas. Então, o que elas precisam? Ser acolhidas. Não só pela entidade que vai atender, né, com quem ela vai se consultar, é pela casa, né, é chegar aqui, e isso também é uma característica nossa, né? Do acolhimento. né? E tem muita casa que você vai e você vê que os próprios médios ou o pai de santo, eles já estão vestindo aquela roupa de santo como uma coisa automática. Então, eles não dão tanta importância à assistência. E fica uma coisa mais mecânica, parece que a gente está ali num espetáculo, vamos dizer assim. Teatrinho, entendeu? né? E não está se preocupando em realmente levar o que Isso. o povo veio buscar. Porque por muitas vezes eles vêm com doença, vêm com problemas sérios, problemas que a gente não consegue enxergar. E por muitas vezes eles são olhados, a própria assistência é olhada por alguns como se estivesse criticando, como se estivesse com um cara feio, mas às vezes aquele ali que está com cara feio está com uma dor, está com algum problema sério, quer tentar se resolver. Porque, como a Luana falou, como a gente sabe, todo mundo que vem procurar é porque vem por algum problema, por algum motivo maior do que a gente possa imaginar. E eu acho que é importante também dos médios, que a gente não colocou nessa pauta, é não julgar. É isso aí. Entendeu? Não julgar. Poder atender e saber que todos que estão aqui são porque têm propósito, porque precisaram e vieram nos procurar. Exatamente. Ninguém é mais importante que ninguém dentro do terreiro, cada um tem uma função e essa função é peça indispensável para que a caridade seja prestada e tudo siga em segurança e harmonia. Evoluir como pessoa, se autoconhecer, se melhorar como ser humano é consequência da dedicação à prática da religião. E isso não acontece só na hora da gira. Né? Mas isso aí é um tema para uma próxima aula, que é o que a gente vive ouvindo aqui dentro. Ser um bandista dali para cá é fácil. Isso aí. É muito fácil. Difícil é ser um bandista da porteira para fora. Né? Difícil é se manter na fé, se manter dentro da nossa doutrina, se manter dentro daquilo que nós aprendemos aqui com os nossos dirigentes e com as ordenanças da casa. Como seu Zé fala, como o Pai de Santo fala, como várias entidades aqui falam, combater o bom combate, e que a gente estava conversando naquele dia. Né? E o bom combate é todo dia. A gente... É muito bom todo mundo, tipo assim, como que eu vou saber passar isso para vocês. A gente está passando aprendizado que nós tivemos. Não é fácil esse combater o bom combate, não é fácil para a gente. Não é E fácil virar pra para ninguém. vocês. Então é uma prática diária, é uma prática que a gente tem que acordar com isso, a gente tem que dormir com isso, a gente tem que colocar nas nossas orações e tentar essa mudança interior. Porque só vir colocar roupa, vir para o terreiro e, como a Luana falou, da porta para fora, tudo ficando no esquecimento, a gente não está evoluindo, a gente está apenas vindo para o terreiro, sendo usado de repente ou não pela espiritualidade, mas não é uma coisa que está tendo mudança impactante na nossa vida. Eu acho que para a gente poder modificar realmente, a gente tem que tentar essa luta diária, tentar se cobrar diariamente do que a gente está errando, do que a gente pode se melhorar e para que a gente está aqui, o que a gente veio fazer aqui, porque senão não tem sentido nem a gente estar dentro de uma casa de axé. Uma vez, um tempo atrás, a Luana até aqui a gente tentou, você lembra disso? Até tem um tempo atrás já, de acordar, fazer a meditação, de você pensar assim positivo, Sim, que você vai ver que as coisas vão melhorando. Uma vez eu acho que não foi que fez, A gente fez aqui, fez um negócio. E quer dizer, eu acho que isso daí é uma boa opção, você, do que ele está falando, da gente o quê? Acordou de manhã, em vez de falar assim, ai meu Deus do céu, tem tanta coisa para resolver, nossa meu Deus, obrigado por mais esse dia, né? E não pode tentar, né? O passarinho tá cantando, isso aí, o bichinho tá ali na terra. Antes de sair para a realidade, né, vamos botar assim,
a gente botar um pouquinho de Gratidão. conto de fada, né? Botar o que você gostaria realmente. Sim. Eu acho que isso é importante. E ser grato É. por aquilo que você Lógico. tem, né? A gratidão, eu acho mais O ar que importante. respira, Gratidão, né? Em primeiro lugar. Porque a gente tende a pensar com o lado negativo, em primeiro lugar. É Reclamar, normal, né? certo? É, porque isso daí é o ponto de vista de cada um, né? Se você começa a mudar os seus pensamentos, né, a coisa vem Eu de tenho uma outra até- forma. Eu tenho até uma... Como a gente estava falando, é fundamental que nós sejamos umbandistas não só dentro Da casa. da casa, que nós sejamos umbandistas lá fora. E fazendo um link com isso que a gente está falando, né, sobre o que é ser médium, eu acho interessante a gente pensar no seguinte: quando eu levo o que eu aprendo aqui dentro, lá para fora, eu continuo sendo médium o tempo todo, sem estar incorporando, sem estar impondo Uma mão. atitude simples, sem você perceber, né? Exatamente. E a espiritualidade continua me usando para prestar caridade. Às vezes, de ouvir uma pessoa numa fila de banco. É, Eu estou sendo um bandista. Por quê? porque Estou prestando a caridade. Tá ali escutando. Nesse caso de ser um bandista, a gente tem muito a inversão de valores, né? Fora do barracão, porque talvez não procedam como um bandista lá fora, não tenham o mesmo sentimento. E tem aqueles médiums que tudo que acontece na vida dele, ou é uma macumba, ou é olho grande, ou é inveja, ou tem alguém fazendo alguma coisa, entendeu? E coisas que acontecem na vida de todo mundo, mas que tem aquelas pessoas que tem que levar para o lado negativo de que tudo tem alguém querendo prejudicar. E se Entendeu? esquecem de olhar para as suas próprias atitudes Isso mesmo. e seus sentimentos. E modificar o sentimento, né? A mudança de sentimento. Como sair de casa, o agradecimento. O que eu tentar levar estava o dia falando mais leve. de você co-criar o seu dia, né? É você ter a certeza que seu dia vai ser bom. Isso você vai atraindo, porque tem um ditado que eu escuto desde pequenininha, né? O negócio de atração, né? Sim. Que você sempre escuta, se você pensa amor, você vai ter amor. Se você pensar ódio, você vai ter ódio. E por aí vai, né? E isso é uma pura verdade, né? Se você acorda preocupado e tem certeza que seu dia vai ser desastroso, você pode ter certeza que no final do seu dia tudo vai dar errado. Porque na verdade nós somos energias, né? Nós vibramos. E a nossa energia vai vibrar do jeito que a gente está canalizando, pro negativo ou pro positivo. Vai dependendo de como a gente vai Tem canalizar. até um Somos exemplo, médiums o tempo tem até todo. um exemplo agora que está acontecendo, né? Sim. No mundo, né? No mundo, não só com o Brasil, no mundo está acontecendo isso. Você hoje pega uma mídia para ver, a mídia é suja. Ela bota a gente como gados mesmo, entendeu? E querem manipular a Sim, gente o paranoia. tempo todo, entendeu? Eu sei que o coronavírus não é um negócio assim, é um negocinho só. Não, não é. A gente tem consciência disso. Mas também não é esse horror todo que estão pintando, né? Então vamos lá. Mais uma vez eu vou repetir. Nossa função no terreiro de Umbanda é servir ao nosso próximo prestando a caridade. Isso é ser médium. Isso pode acontecer ficando 90% da gira em oração, porque os outros 10% a gente está cantando e dançando. Ajudando a secar o rosto dos médiuns que estão incorporados, buscando água para os mesmos quando desincorporam, ou buscando água para um consulente que por algum motivo, né, às vezes está aqui dentro do terreiro sendo consultado e precisa de uma água, de alguma coisa assim. Secando ou limpando o chão, buscando objetos que sejam necessários, tanto para os ogãs, como para as entidades que estão trabalhando, como para os cambonos, como para os próprios consulentes, ajudando os cambonos, auxiliando os ogãs na cantiga dos pontos e nas palmas, que isso também é uma outra aula que a gente vai dar, em tudo mais que eles necessitarem. Prestando auxílio àqueles que organizam os atendimentos da consulência, né? Porque muitas vezes o cambono que está
organizando o atendimento daquela entidade e tem mais alguém que toma conta do geral. Mas eu também posso ajudar se eu não estou exercendo nenhuma função específica. Eu posso ajudar aquela... O que você precisa? Você quer que eu vá organizando uma fila? Você quer que eu vá chamando o próximo? Enfim, isso é ser médium também. Não é você chegar na hora da gira, né? Aí tá todos os médios espalhados entre a assistência, um falatório danado. Quer dizer, vamos, eu já até tinha falado já aqui, vamos ver se a gente vai pro cantinho, todo mundo. Nem que ali converse, não tem problema conversar, não quero ninguém ali caladinho, não é isso. Mas você já tá entrando em estado de oração. É você já se preparando já no ambiente que já está sendo, já está preparado para tudo, né? Porque até mesmo se a gente parar para pensar, é uma religião, né? E quando você entra dentro da igreja, você não vê o coroinha conversando, você não vê na igreja de crente, o presbítero lá desfocado também, então não é uma religião menor do que as outras. Então não tem que ter esse tipo de bagunça dentro da religião. E isso vai se adequando com o tempo. Eu acho que o exemplo vai arrastando. O exemplo vai arrastando. Os mais velhos da casa vão passando o exemplo, os mais novos vão seguindo e vai arrastando. Entendeu? E aí a gente consegue colocar as regras e as normas do barracão. Não sei quem foi que porque na próxima eu acho que a gente até era bom chegar e ler as regras da casa, as normas da casa, para a gente poder passar para o pessoal, principalmente para esse pessoal mais novo que está chegando. Eu vou colocar no grupo PDF. A gente vai achar interessante. Tem que ajustar. Porque tem muita gente que... E as aulas eu acho que vão ser válidas pelo seguinte: cada filho novo que entra na casa perde muita coisa do ensinamento. Isso. E a gente agora fazendo em vídeo, eles podem voltar lá atrás e poder acompanhar desde os que começaram, aos que estão mais tempo, aos que estão acompanhando agora, porque tudo que a gente foi dado até agora é o que a gente está retornando a fazer tudo de novo. Nós começamos com o que é ser médium, o que é mediunidade, porque a gente quer começar desde o princípio, vai passando desde a base para vocês, para poder formar vocês médiuns mais firmes. Entendeu? Depois dessa aula nós vamos falar da importância dos comandos. Não, a gente vai falar. A próxima aula. A gente ficou de falar da importância de cada função. Do cambono primeiro e depois para dar continuidade a essa aula. Primeiro a função dos cambonos. E depois como tem muita gente que pergunta assim, o que eu tenho que saudar, o que eu não tenho que saudar. Aí vem um monte dessas perguntas, né? Entrei agora, mas poxa, eu vejo todo mundo tocar no chão, bater na cabeça. O que eles estão fazendo? Quer dizer, explicar isso tudo, né? Para vocês realmente saber tudo. Aí a gente vai fazer até teatrinho aqui. Isso, desde o início, né? Isso, no caso, até vou deixar explicado, porque é mais de nação, tá? Isso não é de umbanda, é nação, tá? Embora todo mundo use, todo mundo salve desse jeito, muita gente salva, leva a mão esquerda, errada às vezes em certas ocasiões, a mão esquerda quando se salva. Um Exu não se leva a cabeça, mas isso aí depois a gente vai estar explicando. Isso é mais de nação. Nós aqui no barracão fazemos porque eu sou de nação e troquei as minhas águas para Umbanda, apesar de ser de nação, então aqui nós tocamos uma Umbanda chamada Umbanda Omolocô. Então tem as raízes do Candomblé também, tá? Só que é mais voltado para Umbanda. Eu toco Umbanda para todos que vêm me acompanhar, que vêm para casa, que entram para casa, para os filhos da casa. Os que vêm procurar o barracão sabem que é um barracão de Umbanda ou Omolocô. Isso. Então, voltando ao que a gente estava falando, é muita coisa que tem para ser feita e muita coisa importante. Então eu espero que esteja claro para todo mundo, clara para todo mundo a importância de cada elo dessa corrente. Tem uma coisa que eu aprendi hoje. Olha, gente, eu aprendi hoje com o João Vitor. Pega meu celular lá, meu filho, por favor. Uma aula dele da faculdade falando sobre falange. Eu fiquei
Oba! E eu vou falar quando acabar aqui, né? Já me perdi. Bom, então vamos voltar aqui, depois eu dou essa explicação que tem a ver com a importância de cada elo. Nada disso que eu falei aqui, né, de secar rosto, dar água, dar cafezinho, limpar o chão, dar uma olhada no meio da gira, né? Ajudar na defumação, ver quem está chegando no portão. Né? Isso, tomar conta do portão. Se tem alguém na assistência não se sentindo Precisando bem. de alguma coisa. Dá uma olhadinha no banheiro, ver se o banheiro tá limpinho, se tem papel higiênico, se precisa de sabonete, passar um paninho no chão, trocar o lixo. Como a Luana falou, a gente não tem um aqui específico para cuidar disso, né? A gente é um elo. Então o elo, todo mundo trabalha junto. Isso. Né? Como na casa da gente, né? Eu normalmente faço a comida, mas João Vitor também cozinha. Pedro não, mas Bruno também, às vezes tá lá, né? Pra quem não sabe, Bruno é meu sobrinho. Vai lá e faz a comida. Eu lavo o banheiro, João Vitor também. Então, enfim, não existe uma função para um específica. As únicas pessoas aqui que têm funções específicas são as pessoas que têm cargo dentro da casa. Que mesmo assim não fazem só o que compete à sua função. Fazem de tudo. Desde de manhã a gente já começa a trabalhar na casa. Né? Desde de manhã. Exatamente. Fazendo as firmezas, acendendo tudo. Começando toda a preparação para poder chegar na hora e fazer isso. Então assim, a gente está aqui agora dando essa aula. Teoricamente, nós poderíamos entender como se fosse, hierarquicamente, como se fosse uma gira. Ninguém viu, é óbvio, mas antes da gente começar a filmagem, o Pai de Santo foi lá botar uma lâmpada. Não é função dele, né? Trocar lâmpada. Mas ele trocou a lâmpada. Então é disso que a gente está falando. Todo mundo pode fazer tudo e deve fazer tudo. E isso é servir. Servir a quê? É um bem maior, que é a caridade. Isso é ser médium. É servir de veículo para que a espiritualidade atue prestando a caridade. E todo mundo entrando nessa mesma engrenagem, tudo vai fluir muito bem, né? Exatamente. Não é você estar aqui, falar assim, olha lá, já botou a roupa e está se exibindo. Olha lá, não está nem fazendo o papel dela. Que papel? Ninguém aqui tem papel. Cada um faz o que vai no teu coração. Não é isso aí? Isso, eu entendo assim. Então, nenhuma dessas funções é menor ou menos importante que a incorporação. E uma coisa que eu queria dizer também, que nós não combinamos. Existem aqueles que incorporam e que ainda não têm autorização para dar consulta. Esses também não são menos importantes do que aqueles que dão consulta. Porque existe um outro trabalho sendo feito ali por aquela entidade, e quem tem a oportunidade de estar desincorporado e passear, né, pelo barracão durante a gira e ter contato com essas entidades, sabe do que eu estou falando, né, do trabalho que eles estão fazendo ali, muitas vezes falando coisas que parecem bobagens, né? Mas se a gente tiver um pouquinho de atenção e se dedicar um pouco a se conectar um pouco mais com aquela energia, a gente vai entender que tem muito mais além do que o que está sendo aparentemente dito ali ou feito. Eu às vezes fico morrendo de vergonha, né? Fico assim, ai meu Deus do céu, vai seu Zé falar isso tudo. E eu fico preocupada às vezes das outras pessoas não estar entendendo qual o trabalho dele ali. Mas ele sabe o que faz, né? Ele sabe. Mas é a minha consciência, né, que fica assim, pô, será que... Né, tô pensando... Não sei, a gente nós somos falhos, né? A gente fica julgando o tempo todo. É isso aí. Então, essas todas são determinações da espiritualidade para que o trabalho transcorra da maneira mais benéfica possível e para que aquilo que foi previsto seja cumprido naquele momento ali. Até porque a gente encerra a gira aqui, mas eles continuam o trabalho na espiritualidade. Então, aí, por isso, desculpa até atrapalhar, às vezes tem muito negócio assim, tem hora de acabar a gira.
né? Sim, Porque sim. eles sabem que eles têm que ir embora para poder, né, e Dar continuidade. dar continuidade. Então, a energia de cada um de nós, compartilhada com a espiritualidade, aumenta a sua capacidade de trabalho. Vocês sabem aquela máxima de que 1 mais 1 é sempre mais que 2? No trabalho mediúnico, 1 mais 1 é muito, muito, muito mais do que 2. Imaginem uma coisa, na nossa casa nós temos 49 filhos de santo. Cada um carrega as suas entidades, cada consulente também. Ainda temos os irmãos espirituais que estão aqui para auxiliar e serem auxiliados, inclusive agora, né? Estão aqui, nos auxiliando, nos protegendo, nos defendendo, permitindo que isso aqui seja feito e nos inspirando também. Se cada um compartilhar sua energia através da oração, da concentração e da prestação de serviço, o que vocês acham que a gente pode alcançar? Fica a pergunta, né? E aí eu quero falar agora, pode? Vocês querem falar? Não, pode falar. Pode falar. Dessa história. Ó, não, música que eu vi. Vai lá. Então, como eu estava dizendo antes, João Vitor hoje de manhã me deu uma aula sobre história. Sobre história. Ele teve essa aula em História da Psicologia, mas é uma aula de história mundial, né? Então eu vou ler aqui o trechinho que ele me mandou, porque essa aula falava sobre falange. A formação da falange, usada extensivamente pelas tropas romanas, consistia de uma parede de escudos formada pela primeira fileira, enquanto a segunda posicionava suas lanças por cima dos escudos dos hoplitas da frente, fazendo com que um ataque frontal fosse praticamente suicídio. A falange, entretanto, se movia lentamente, e isso ocorria principalmente para manter a formação, já que caso ela fosse quebrada, toda a tática iria por água abaixo. Como os hoplitas eram os soldados romanos, isso. Como os hoplitas dependiam dessa formação, que só funcionava efetivamente em terreno plano, as guerras entre as cidades-estado gregas eram travadas somente em terreno favorável para ambos, de forma que ambos os exércitos pudessem usar suas hoplitas com total eficácia. Para proteger 2 soldados ao mesmo tempo, o escudo era considerado a parte mais importante do equipamento militar. Quando foi perguntado ao rei espartano Demaratos por que os homens são desonrados somente quando perdem seus escudos, mas não quando eles perdem sua couraça, sua resposta foi: porque os homens colocam a couraça para proteger a si mesmos, mas o escudo é para o bem comum de toda a linha. Por quê? Segundo o que eu aprendi hoje, o escudo protege o lado direito do próprio soldado e o lado esquerdo do soldado que está do lado dele. Então, um escudo protege 2 e assim sucessivamente. E 15 soldados hoplitas, estou conferindo aqui com o meu assessor, 15 soldados hoplitas formavam uma falange. É exatamente igual ao que a gente vê aqui. Vou fazer uma brincadeirinha para descontrair, tá? Tá. Eu não queria ser o último soldado da ponta esquerda. Pô, vai ver que eles andam com círculos. Eu não queria ser o soldadinho da ponta esquerda, não. Então, assim, exatamente como era essa ideia, essa ideia que a gente quer passar aqui, né? Que a gente se comporte como os soldados hoplitas, né? Um protegendo o outro, visível ou invisível, encarnado ou desencarnado. Um protegendo o outro e um servindo o outro. Esse é o nosso objetivo aqui. Bem, alguma coisa? Vamos passar para o preparo do médium. Todos nós sabemos como devemos nos preparar para o dia de trabalho no terreiro. Ingerir alimentos e bebidas leves, nos abster de bebida alcoólica, sexo e outras coisas.
Além disso, devemos, antes de ir para o terreiro, separar todo o material que nossa entidade vai usar, tomar nosso banho de ervas ou sabão da costa, separar nossa roupa branca, nossos fios de conta, vir para o terreiro sem vestir a roupa branca e só colocá-la aqui. Mas o quê? E partir para o nosso trabalho na hora marcada, não é isso? Mais ou menos. Nada ou pouco disso tem serventia se a gente não preparar aquilo que talvez seja o mais importante, o nosso sentimento. Não adianta comer peixe ou ovo no lugar da carne vermelha, que tem uma digestão mais pesada, por exemplo, se eu vou para o meu terreiro com sentimentos ruins, sentimentos negativos, preocupações, críticas, olhando para o meu irmão que está ali do meu lado como um rival, como um inimigo, como alguém que eu invejo, tenho ciúmes ou acho que sente isso por mim. A Pamela falou isso lá no começo, né? Como é que é? Ficar observando o irmão, né? Aí olha lá, Pai de Santo fica privilegiando Pedro e não dá nem atenção pra mim. E a Mãe de Santo só conversa com fulano. Isso aí. Não existe isso aqui. Primeiro que não existe, né? Não existe. Segundo, que não é pra isso que a gente veio aqui. Se a gente não mudar o nosso sentimento, não deixar o ego um pouquinho de lado, o ego no sentido espiritual da palavra, e estar aqui apenas para servir, não sair do adianta, julgar para se melhorar, né? Não adianta fazer tudo, né? Não, eu não faço só no dia, não. Eu fico a semana inteira que tem gira sem comer carne, sem fazer sexo, sem beber bebida alcoólica, sem beber café, Coca-Cola, comer feijão. Não adianta nada se eu chego aqui e digo, olha lá, Pai de Santo brincando, rindo ali, ó, olha lá, isso é coisa que se faça, olha lá, falando com o outro, não fala comigo, e aquela ali, ó, se exibindo, olha lá, acha que é poderosa. Acabou, todo o preparo acabou, foi por água abaixo, na minha opinião. Não, lógico, com certeza é isso. Não estou dizendo, aí tem muita gente que vai se perguntar, poxa, mas eu tenho às vezes esse tipo de sentimento, será que eu estou com algum problema, né? Não, é aquele negócio, combater o bom combate, né? Tentar se melhorar. Isso, a gente não está dizendo que não acontece com a gente. Entendeu? É isso que eu queria falar. A gente não é perfeitinho, entendeu? Toda hora passa um pensamento de julgar, né? Aquele pensamento assim, fulano tá fazendo isso e isso, entendeu? Quer dizer, eu já tô julgando a pessoa, entendeu? Sem saber. Ou às vezes até, né? por que fulano consegue e eu não? Exatamente. Né? Exatamente. Mas são sentimentos e pensamentos normais, nós somos humanos, encarnados, estamos aqui para evoluir. Eu acho que o conserto tá de você perceber que isso está acontecendo e buscar corrigir dentro de você, entendeu? Não, eu vou tentar da próxima vez não fazer isso, ser melhor, né? Nossos sentimentos e nossos pensamentos devem ser limpos, devem ser elevados ao nível do trabalho que queremos fazer. São eles a nossa maior mola mestra. São eles que nos impulsionarão rumo a servir o nosso irmão, que aqui, na verdade, né, vem pedir socorro. Se não tivermos nossos pensamentos e sentimentos limpos, nossas ações estarão contaminadas e não poderemos ajudar aqueles que precisam de ajuda. Eu lembro que quando João Vitor era pequeno, as agitações dele, as coisas dele, a mamãe falava para ele assim, meu filho, sentimento, pensamento e ação. Os nossos sentimentos têm que estar alinhados com nossos pensamentos e com a nossa ação. A nossa ação é resultado disso. Desde muito pequenininho ela falava isso para ele e eu ficava assim, ele tá entendendo alguma coisa? Tá aí o resultado, né? Entende? E eu acho que é isso. É exatamente isso. Nós só podemos dar, isso também é muito legal, né? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então eu não posso achar que minha entidade é o máximo. Se você não faz, né?
o que é necessário, né? Assim, faz o que é certo, né? Exatamente. E quer dar a lição de moral, assim, né? No outro. No outro, né? Eu só posso dar pro outro aquilo que eu tenho. Então não adianta eu querer atender, né, servir de veículo para atender, para prestar a caridade, se eu só tenho coisas negativas, coisas ruins E dentro outra de coisa mim. também que é muito importante, a gente também aprender a receber também o que os outros têm para nos dar, né? Porque não adianta a gente querer esperar muito do outro se o outro não pode mais além daquilo. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. pode. É isso aí. Exatamente. O que a gente tem, que a gente Isso pode, aí, né? isso aí, exatamente. Eu só posso acalentar o outro se eu tiver doçura. Eu só posso aconselhar o outro se eu souber ouvir. Eu só posso ensinar se eu tiver aprendido. E o mais importante, eu só posso chegar ao coração do outro, à alma dele, se estiver preenchido de amor e desejo de fazer o bem. Essa é a preparação mais importante a ser feita antes dos trabalhos e eu completo aqui, sempre, né? Porque a gente não trabalha só aqui. Esse sentimento de, eu acho que, ouvir mais, né? No caso, você tentar enxergar a outra pessoa, se preocupar, e tirar a vaidade da frente e querer saber realmente fazer um trabalho em que você possa ser útil. E quando a gente perde a capacidade de ouvir, a gente perde a capacidade de aprender. Então a gente tem que dar esse espaço para o outro poder falar, para a gente saber o que está por trás daquilo ali. Porque atrás de cada cara feia, de cada cara às vezes rancorosa e que a gente acha que está julgando de uma maneira que não tem nada a ver, a pessoa está passando por algum problema, a gente não sabe o que está por trás daquilo ali. Eu acho que o mais importante é a gente poder observar, né? Uma coisa que o médium tem que ter muito esse feeling de saber observar, de saber tentar contornar alguma situação e saber buscar essa pessoa para ele, para tentar saber o que está por trás daquilo ali, daquele carrancismo, daquela cara feia, daquele jeito amarrado de ser, entendeu? As pessoas pararem de julgar, entendeu? Saber ouvir, saber enxergar mais as outras pessoas, eu acho que é o essencial para a gente começar a fazer um bom trabalho como médium, entendeu? A gente poder saber se doar, né? Porque a gente vê muito médium vir para dentro da casa querer mais essa história de aparecer, de querer colocar roupa, de querer estar aqui prontinho, quer receber, quer incorporar, mas o barracão, a Umbanda não é isso, a Umbanda é muito além disso aí, entendeu? Por isso que muitos dos jovens quando entram a gente pede para que tenha certeza do que quer. Porque não é o encantamento de vir para cá colocar uma roupa e falar que é Nil Ferreira, entendeu? Tem um compromisso por trás, tem coisa maior do que isso aí, é um envolvimento maior, e que tem esse entendimento de que estão lidando com uma religião, não estão lidando com uma coisa que seja para fora daqui para falar para um amiguinho que está no terreiro, que falar para a sociedade, eu sou um bandista, e não praticar, né? Que é o que a gente estava cobrando ainda agora. Isso. Entendeu? Então a capacidade de ouvir eu acho que é o mais importante, a capacidade da gente poder ter a percepção de que o outro precisa de ajuda, senão não estaria aqui procurando ele. Exatamente. Então, preparar o espírito, preparar a alma, preparar o coração e só depois o corpo para acolher o outro. É isso que a gente precisa ter em mente, porque é isso que a espiritualidade quer da gente, é isso que a espiritualidade deseja da gente. Espera, né, da gente. Que a gente possa acolher o nosso irmão. E isso que o Pai de Santo estava falando agora, sobre, né, as pessoas, sobre não julgar, sobre observar. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente muitas vezes esquece, mesmo aqui dentro, é que aquilo que mais me incomoda no outro é o que eu mais preciso aprender. Isso aí, é um espelho, né? Refletindo em você, né? Exatamente. E incomoda. Porque quando aquilo não te incomoda, aquilo não faz parte de você, então nem tem valor nenhum. Não é questão nenhuma pra você. Agora, tem aquele irmão que me incomoda, aqui dentro mesmo, a gente sabe. Tem aquele irmão que me incomoda,
é dele que eu vou me aproximar. Porque se ele me incomoda tanto, é porque eu tenho a aprender com ele. E isso também está nos planos da espiritualidade pra gente, né? É difícil? Nossa, é muito fácil amar aquele que é fácil. É muito fácil estar próximo daquele que é doce, amoroso, cordato, daquele que não traz problema, daquele, né? Que tá fazendo tudo sempre do jeito que tem que ser. Vai amar o difícil. E eu entendo que essa é a nossa função, né? É por isso que nós somos médiuns. É para que a espiritualidade possa se utilizar da nossa energia para prestar caridade, da mesma forma que está se utilizando da energia daquele irmão com quem eu tenho problema para prestar caridade para mim. De que maneira? Me tornando uma pessoa melhor, mais tolerante, mais amorosa, mais cordata, enfim. Eu acho que é esse o recado. Certo? Quer encerrar? Eu queria falar que a gente ainda está um pouquinho começando tudo isso está sendo muito novo para a gente. Eu acho que aos poucos a gente vai se soltando mais e as conversas vão fluindo melhores. Basicamente, é poder passar um pouquinho do entendimento para vocês, para que nesse tempo que a gente vai ficar parado, fora a quarentena, mas a quaresma em si, a gente possa estar passando e não deixar vocês com esse vácuo, com essa lacuna muito grande de espaço sem ter essa interação. Porque os estudos iam ser físicos aqui, agora a gente não está tendo como tá fazendo aglomeração e o pessoal que trabalha no Rio também ia ficar meio complicado de vir. Então a gente, para não deixar vocês sem pauta, sem estar com essa ligação, nós vamos estar tentando fazer vídeos pelo menos uma vez por semana para poder passar alguma coisa para vocês. Então, as falhas é que eu peço para vocês perdoarem, porque está começando agora, a gente está muito novo em tudo isso, tudo está sendo novidade para a gente. Podem apontar também, né? E eu espero que haja perguntas em alguma coisa que ficou aí, que a gente não conseguiu tirar dúvida de vocês, porque o próximo vídeo que a gente fizer vai ser o vídeo de pergunta, vai ser o vídeo explicativo, e aí depois nós vamos fazer um outro vídeo falando sobre Cambonos. E aí também vai ter o vídeo de respostas sobre Cambonos e nós vamos estar passando esse material para vocês. Tá? Vai estar guardado o material com a gente. Quem perder o vídeo, quem não conseguir assistir, depois é só pedir que a gente envie de novo. Tá? Eu acho que basicamente é isso aí, gente. E as perguntas podem ser feitas no grupo, no Filhos ou no Irmãos? Pode fazer no Irmãos e aí eu digito tudo e trago. Ou pode deixar uma mensagem aqui. Muito profundo. Que eu aprendi quando era novo, que fala assim. Gente, eu vou ficar sério aqui. Tá? É tipo um poema. Assim. Subi num pé de alface para colher jabuticaba. Se banana não tem caroço, por que roubaram minha bicicleta? Mateus, versículo 7.